Agora que a gente já está com a parte aqui do banco de dados criado para projeto e tarefa, o que a gente vai fazer são os relacionamentos entre os models aqui dentro. Por padrão, o Adonis ele não entende os relacionamentos só com base na tabela do banco de dados. Então ele não sabe que um projeto pode ter muitas tarefas ou que uma tarefa pertence ao projeto, beleza? Então a gente vai ter que montar isso aqui dentro dos models. Eu vou começar aqui com o projeto. Basicamente, se a gente for lá na tabela de projeto, a gente vai ver que o projeto ele pertence a um usuário, né? O usuário cria um projeto e um projeto ele pode ter várias tarefas. Para a gente mostrar isso em código, eu vou começar com o usuário. A gente vai criar aqui um método exatamente com o nome do relacionamento, então user, certo? Que a gente faria depois, por exemplo, project.user, né? Para acessar o usuário daquele projeto. E aqui a gente vai dar um return this ponto, e aqui a gente tem muitos tipos de relacionamentos. A gente tem belongs to, has one, has many, belongs to many, tem vários aqui. Mas o que a gente vai utilizar para o user é belongs to, que significa basicamente que o projeto pertence a um usuário. E aí a gente vai passar o nome do model de usuário aqui dentro. Show de bola. Agora, no caso das tarefas do projeto, a gente vai utilizar tasks, né? Porque pode ser mais de uma. E a gente vai dar um return this.hasMany. Ou seja, um projeto pode ter várias tarefas associadas a ele. E aí eu vou passar aqui o nosso model de task. Simples assim, isso aqui é o suficiente para o Adonis entender toda a parte de relacionamento entre projeto e usuário e projeto e tarefas. Agora a gente vai partir lá para a parte de tarefa. Eu vou vir aqui no model de task e a gente vai começando a criar. Primeiramente a tarefa pertence a um projeto. Return this.belongs to app models project, mais ou menos o que a gente fez lá com o usuário. E a tarefa também pode pertencer a um usuário, ou seja, quando ela for assinada a um usuário, tá? O usuário tem que fazer essa tarefa, a gente vai ter esse campo aqui. Show de bola, e a tarefa também pode ter um arquivo, né? Que é o nosso anexo nela. E aí eu vou utilizar o this.belongs to também, app models file. Aqui no caso, se a gente tivesse, por exemplo, que uma tarefa ela pode ter vários arquivos, vários anexos, a gente teria que ter uma tabela pivô, né? Uma tabela apenas para guardar relacionamento entre tarefa e arquivo. E aí esse relacionamento aqui se transformaria num belongs to many, beleza? Mas tem tudo documentado certinho lá na documentação do Adonis, é bem tranquilo fazer essa parte aí, beleza? A gente vai voltar agora lá para o usuário. E o usuário, ele pode ter vários projetos, return this.hasMany app models project, beleza? E aí eu posso fazer também um relacionamento de usuário tendo várias tarefas. Lembrando que não é necessário a gente fazer todos esses relacionamentos que eu estou fazendo aqui. A gente pode fazer só os relacionamentos que a gente realmente precisar. Então, se em nenhum momento eu precisar buscar as tarefas do usuário diretamente, eu não preciso ter esse relacionamento aqui definido. Mas eu gosto já de deixar todos os possíveis relacionamentos criados, beleza? Então, basicamente por essa aula é hoje. É isso aí.